Estamos felizes com o Senhor nosso Deus, pela oportunidade mais uma vez que Ele nos concede de estar na Sua santa presença, desde pela manhã, na verdade desde ontem. Estivemos com os servos de Deus ali, pastor Edgar, em Bela Vista, no culto de jovens, muito abençoado, e Deus vem falando conosco desde ontem, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez nós estamos aqui na presença de Deus, ouvindo Ele falar. Estamos felizes demais com o Senhor. Tem mais alguém feliz com Jesus aqui além de mim? Quem está feliz com Jesus? Bom é servir a este Deus, bom é servir ao Criador dos céus e da terra. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, que mais uma vez nos concede a oportunidade de estarmos ministrando a santa Palavra de Deus. Vamos ver a Palavra de Deus em dois textos, meus irmãos. Salmos de número 135 é o primeiro texto, depois nós vamos para Êxodo 3. Salmo de número 135, verso de número 15 ao versículo de número 17, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há espírito algum na sua boca. Capítulo de número 3 do livro do Êxodo, versículo de número 7 e a primeira parte do versículo de número 8. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 e a primeira parte do versículo de número 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E disse o Senhor: tenho visto atentamente. Repita comigo: tenho visto. Repita agora: ele vê. E tenho ouvido o seu clamor. Repita isso: ele ouve. Porque conheci as suas dores. Repita isso: ele conhece. Vamos juntos agora na sequência. Diga: ele vê. Ele ouve. Ele conhece. Mais forte para Jesus: ele vê, ele ouve e ele conhece. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, esta palavra o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, pedindo ao Santo Espírito de Deus, que é o grande ministrador por excelência, que Ele fale através da sua palavra e que me usa, mesmo miserável como sou, mas que Ele fale ao seu coração aqui nessa noite, segundo a sua preciosa vontade. Esta palavra nós conhecemos bem, retrata um período de final de escravidão do povo hebreu, do povo judeu, da nação santa e amada por Deus. O povo está no final de um cativeiro, de uma escravidão de 430 anos. 430 anos de sofrimento e dor. Pelo menos 4 gerações sofrendo as dores da escravidão. E é claro que nós, que não vivemos neste período, nunca sentiremos ou saberemos de fato o que é a dor de você ser limitado como um escravo
na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões. Mas queira ou não queira, gostem ou não gostem, aceitem ou não aceitem, essa é a nação que Deus ama, é a nação que Deus criou com as suas mãos, debaixo da sua vontade. Ele a amou desde o princípio e Ele a amará até o fim. Tem muita gente que questiona, que tenta mudar, que tenta contornar, mas não adianta. Este é o povo amado por Deus. Certa feita, próprio Balaque, tentando de alguma maneira amaldiçoar este povo, tentou convencer Balaão com as suas riquezas. Balaão, de certa forma, foi até iludido pelas riquezas que foram oferecidas para amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele vai falar com Deus, Deus olha para Balaão e diz: Balaão, o que você está me pedindo, meu filho? Como é que você vai poder amaldiçoar um povo que eu já abençoei? Este é um povo que está debaixo da bênção do Senhor. E quando você está debaixo da bênção do Senhor, isso aqui é forte, é simbólico, porque há uma aliança, há um pacto. Quando você está debaixo da bênção do Senhor, não há ninguém na face desta terra, ou abaixo dessa terra, ou até em cima dela, que pode estender sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, qualquer tipo de maldição. Fique tranquilo, meu irmão e minha irmã. Eu vejo às vezes até algumas pessoas preocupadas com o que é falado contra si, mas aquele que está debaixo da bênção do nosso Deus não será atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá. Você está guardado debaixo das mãos de Deus. Oh, glória! Assim estava o povo de Israel. Mas ele permite, Deus, na sua infinita forma de trabalhar, ele permite a escravidão para este povo. E este povo agora começa a clamar a Deus. É interessante, porque 430 anos de escravidão, como nós vamos ver, acontecendo no trajeto do deserto, nós vamos ver que eles foram corrompidos. Como nós aprendemos já aqui, a cultura egípcia estava dentro da vida dos israelitas pelo período que ali eles ficaram. E é claro que muitos deuses foram adorados. É claro que muitos eles levantaram e eles foram muitas das vezes forçados a adorar, e até depois de um certo tempo e de algumas gerações que vieram passando, eles até por um costume acabaram adorando uma série de deuses. Acontece que estes deuses, como o salmista escreveu no Salmo 135, não passam de deuses com a letra minúscula, porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, não há respiração nele, ou seja, não há vida neles. Então, quando Deus aparece a Moisés para se manifestar e apresentar-se a ele lá no Monte Horebe, para que ele pudesse levar a mensagem ao seu povo no Egito, dizendo que ele livraria da mão dos egípcios, ele se apresenta como um Deus que tinha visto a aflição do seu povo, que tinha ouvido o seu clamor e que conhecia as suas dores. Deus estava falando: Moisés, quando você for lá no Egito, se apresenta ou apresenta a mim, que estou te enviando, como um Deus que vê, como um Deus que ouve e como um Deus que conhece. Meu irmão, talvez possa ser simples essa mensagem, talvez você vai ouvir muitas coisas que você está cansado
saber, mas às vezes nós precisamos ser lembrados que nós não servimos a um Deus cego, nós não servimos a um Deus mudo, nós não servimos a um Deus surdo, nós não servimos a um Deus que não se mexe. Eu quero trazer à sua memória que nós servimos a um Deus que vê, a um Deus que ouve, a um Deus que sabe e a um Deus que faz. Tenho visto, Ele vê. Quantas vezes nós atravessamos por situações, e eu não tenho a menor dúvida, porque o Espírito Santo fala isso ao meu coração, que até que nessa noite algumas pessoas entram frustradas com Deus, frustradas por não entender o processo que estão passando, e pensam: como é que Deus não vê o que está acontecendo? Como é que tudo isso acontece na minha vida e parece que Deus não está vendo o que está acontecendo? Frustramos, ficamos decepcionados, temos até dificuldade de prestar o nosso culto a Deus, porque não conseguimos enxergar o nosso Deus como um Deus que vê. Mas nesta noite, Ele está aqui desde o começo do culto se manifestando e dizendo para você: sou eu, o Deus que vê. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é a raiz dessa frustração que tem te feito entrar nesta casa nessa noite, acreditando que Ele não está vendo, mas o meu Deus, pela sua palavra, vem trazer uma resposta para a sua vida, dizendo: descansa a tua alma, meu filho, porque sou eu, o Deus que vê. Tantas experiências que nós temos com Deus, e que Ele vem nos mostrando nas entrelinhas que nós servimos a um Deus que vê. Irmãos do círculo de oração, nós servimos a um Deus que está vendo. Varões desta igreja, nós servimos a um Deus que vê. Jovens, o nosso Deus não é cego, Ele está vendo, Ele está contemplando, Ele sabe de tudo. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar um testemunho, uma história que aconteceu comigo aqui já em Sorocaba. Hoje não vou muito, mas há um tempo atrás eu tinha o costume de todos os sábados pela manhã estar indo ali. O Jéssica morava mais perto lá. Depois que eu me mudei, a gente perdeu um pouco até de ânimo de ir, ficar mais longe, ficar mais difícil. E agora Deus abençoou que abriu uma feirinha lá no Vanel, à noite, nas quinta-feiras, então a gente não vai mais, mas a gente ia muito lá. Quase que todo sábado de manhã a gente estava lá. E teve um desses sábados que nós chegamos, eu estacionei o carro com a minha esposa e com a minha filha, e eu desci do carro e a gente estava caminhando, e bem próximo ao meu carro havia uma senhora parada com uma bolsa. E eu passei do lado dela, eu e minha família, nós passamos do lado dela, e ela falou comigo, e ela falou tão baixo que eu vi que ela estava tão constrangida naquele momento, que ela falou tão baixo que basicamente eu não vi. Eu continuei, ela teve que falar uma segunda vez: moço. Eu parei, olhei para ela, e ela veio com uma bolsa, ela tinha uma bolsa marrom, eu me lembro, com algumas balinhas lá dentro, e ela falou: moço, eu estou tão constrangida de fazer isso, mas o senhor pode me ajudar comprando uma balinha, custa R$5. E eu peguei a carteira, tirei R$5 e falei: toma, ajudo sem dúvida. E eu ajudei aquela moça. Então nós entramos pelo portão lateral, e quando eu pisei dentro,
que a gente ia começar a fazer a nossa feira, a nossa compra. Pastor Josué, Deus falou comigo: não gasta um centavo do que está dentro da tua carteira. Você vai voltar com tudo que está dentro da tua carteira e vai entregar para ela. Na hora eu falei: poxa vida, minha feira. É brincadeira, a gente não fala isso, na hora a gente não pensa. Na hora eu falei: Deus, que assim seja. Eu não tinha muito não, meu irmão, mas eu tinha um pouco ali para fazer a feira daquele dia. Então eu peguei o cartão, comecei a fazer a feira tudo no cartão, tudo no crédito, para depois dar lá um jeito de pagar. E eu fiz toda a compra que precisava fazer. Não falo isso para me gloriar, falo isso para edificar a sua vida. Deus conhece o meu coração. Fiz toda a compra que tinha que fazer, como hábito. Quando a gente vai lá no sábado de manhã, a gente come um pastelzinho antes de voltar para casa, porque já é o almoço, geralmente já está perto da hora do almoço. A gente já almoça para não precisar fazer almoço em casa. E enquanto a minha esposa foi na fila comprar, eu peguei as compras que eu tinha feito e voltei, e ela estava lá na mesma posição do lado do meu carro. Eu guardei e falei: moça, espera um pouco, eu preciso falar com você. E eu fui até ela, é uma jovem senhora. Eu abri a minha carteira e falei: Deus me mandou aqui entregar tudo que eu tinha para a senhora. Ela começou a chorar. E ela começou a chorar, e eu falei: calma, Jesus te ama. Ela falou: moço, não é isso, deixa eu te falar. Eu nunca fiz isso na minha vida, e eu vi que a sua roupa realmente era uma roupa de boa aparência, a sua fisionomia era de boa aparência, não era habitual que ela fazia aquilo, deu para ver no semblante dela, nas ações dela. E ela falou: eu perdi o meu irmão agora na pandemia, pouco tempo atrás, e os 5 filhos que ele tinha, eu peguei para criar. Eu estou criando 5 filhos, 5 crianças em casa. E hoje pela manhã o meu gás acabou e eu não tinha R$1 para comprar o gás. E eu peguei as balas que eu tinha em casa, algumas coisas que tinha em casa, coloquei no saquinho e vim para cá. E estou fazendo o que eu nunca precisei fazer na minha vida. E eu quero dizer para o Senhor: moço, esse valor que você me deu, ela abriu na mão, é o valor exatamente que eu precisava para o meu gás. Eu não vou precisar mais ficar aqui, agora eu posso voltar para a minha casa. Pastor, o que você está dizendo? Eu quero dizer uma coisa: eu não vi que o gás dela tinha acabado, mas o Deus que vê todas as coisas, Ele viu. Eu nem sei onde ela mora, eu não vi que tinha acabado, mas Papai do céu viu e socorreu aquela mulher. Igreja do Senhor, nós servimos a um Deus que vê todas as coisas. Te preocupas por quê, meu filho? Não sabes tu que sou eu, o Deus que vê, e tenho visto a tua aflição, e estou chegando com a provisão dentro da tua casa. Toma posse nesta noite, creia. Sou eu, o Deus que vê. Enquanto muitos estão perdidos, seguindo a deuses cegos, você é bem-aventurado, porque você serve a um Deus que vê. Adore ao Deus que vê. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está vendo, sim, Senhor. Deus está falando com um servo dele aqui nessa noite. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está vendo. Está preocupado com a refeição de amanhã para você, para sua esposa, para os seus filhos. Papai do céu da provisão está vendo. O Jeová Jireh, o Deus que provê, está vendo.
da provisão está vendo. O Deus que estava com Abraão e Isaac no alto do Moriá está vendo, está vendo, está vendo. Eita, Deus lindo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E tem mais. Fala para ele que sou eu, Deus, que ouço e tenho ouvido o seu clamor. Oh glória! Meu Deus! Que Deus completo é esse que nós servimos? Porque Ele vê e Ele também ouve. Você entende isso nessa noite? Nós temos falado sobre isso há alguns dias aqui já. Deus tem falado nas campanhas de sexta-feira. Se você puder participar, venha, tem sido bênção. O Deus que responde à oração. É esse o tema da campanha das sextas-feiras. O Deus que ouve. Oh glória! Sabe, é o Deus que você serve? É o Deus que ouve o seu clamor ainda, meu filho, minha filha. O Deus que nós servimos é o Deus que disse o profeta: os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, para que não possa ouvir. O Deus que nós servimos é o Deus que ouve. Há cerca de um ano atrás eu fui ministrar ali em São Roque, no bairro chamado Gabriel Pisa. É um bairro pequeno, uma congregação nossa pequena do Ministério do Madureira. E quando eu estava lá, chegou um casal no meio do culto, um pouco mais tarde. Um casal de boa aparência, e eu reconheci vagamente o irmão, mas bem pouco. Quase que não reconheci. E eles sentaram no fundo da igreja. E naquela noite Deus me deu uma palavra, a gente ministrou, e no final do culto eu fui cumprimentando os irmãos, e quando eu estava saindo, ele me abordou com a sua esposa e falou: pastor, o senhor lembra de mim? E eu falei: olha, me perdoa, mas com detalhes eu não lembro muito bem. Ele falou para mim: pastor, o senhor, uma das últimas ministrações que o senhor ministrou aqui nesse campo foi na congregação lá do Manjulinho, uma congregação bem pequena mesmo. E a última ministração que o senhor ministrou, uma das últimas, foi lá, e eu estava naquele culto. E eu quero contar um pouco da situação que eu estava, pastor. Eu falei: diga. Eu estava tendo um problema em casa com a minha esposa, porque a nossa situação financeira estava terrível. Nós tínhamos vindo para São Paulo para tentar melhorar. Nós viemos do Paraná para São Paulo para tentar melhorar de vida, e as coisas não estavam andando, as coisas não estavam dando certo. Então eu resolvi, a gente, com algumas brigas, alguns conflitos, no final nós tínhamos resolvido voltar para lá. E aquele aperto no coração, porque eu não sabia se voltava, se não voltava. E enfim, para acabar as brigas em casa, nós resolvemos voltar. E naquele dia, era uma noite, acho que uma noite de sábado, a minha esposa ficou em casa, nem foi ao culto, ela ficou em casa arrumando as coisas, e eu fui. E quando eu estava indo para a igreja, eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite, se eu fico aqui ou se eu volto para lá. E naquela noite Deus usou o Senhor para trazer uma palavra, dizendo: fica onde você está, porque eu vou te honrar aonde você está. Oh glória! Pastor, eu voltei para casa naquele dia, conversei com a minha esposa, e a partir de então decidimos ficar. Desfizemos tudo que estávamos fazendo para voltar, e nós ficamos. Agora cerca de 5 anos depois, nós estamos aqui. E quando eu vi que o Senhor queria pregar aqui, eu fiz questão de vir para contar para o Senhor. De lá para cá, a minha vida financeira recebeu um grande aumento. Eu estou estruturado financeiramente, não tenho falta alguma. Eu estou bem com Deus, e o meu casamento está de pé outra vez. Olha a minha esposa aqui do meu lado, me acompanhando no culto. Sabe o que é isso, igreja de Vila Angélica? Nós servimos a um Deus que ouve. Nós servimos a um Deus que ouve. Não cesse de clamar. O Deus que você está clamando ouve.
vagamente eu me lembro dele, porque não sou eu, mas é o Papai do céu que fala na nossa igreja. E o Deus que ouve, ouviu mais uma vez naquele dia, e aquela família não foi perdida, não foi destruída, porque o Deus que ouve agiu novamente. Oh, eu estou cheio da graça de Deus para dizer que o Deus que ouve está agindo nesta casa. Não cesse de clamar nem por um minuto. Vai até as últimas consequências, porque o Deus que ouve ainda está vivo e está nesta casa. Ele é o Deus que ouve. Vai lá e diga para o meu povo que o Deus que vê está indo, que o Deus que ouve está chegando. Tem mais, fala para eles que eu conheci as suas dores. Oh glória, Ele é o Deus que conhece. O Deus que conhece está aqui nessa noite. O Deus que sabe, porque a outra tradução para este conhecer é saber. O Deus que sabe está aqui nessa noite. E o sentido dessa expressão que Deus usou para Moisés é este: que ele conhecia e sabia das suas dores, apesar do seu clamor. Sabe o que Deus estava falando para Moisés aqui? Se você buscar os originais, basicamente é isso. Mesmo que eles não tivessem falado, eu sabia do que eles precisavam. Eu sempre soube do que eles precisavam. Igreja, é lindo demais o agir do nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que conhece, é um Deus que convive com a gente. Hoje nós estávamos numa visita e quando nós voltávamos, nós falávamos sobre isso, que a falta de convívio, a falta de contato, muitas das vezes faz com que nós não sintamos a falta de alguém que não está mais presente. Se a gente não convive com alguém, se a gente não tem muito contato com alguém, a gente acaba não sentindo falta, e às vezes até entristecemos o outro por não sentir a falta. Mas eu vim aqui para dizer para você, meu filho e minha filha, nós servimos a um Deus que conhece. O que é isso, pastor? É um Deus que convive com a gente diariamente. Só conhece quem convive. Quem convive vai acabar conhecendo. Sabe o que Deus estava falando para o povo? Nos 430 anos de escravidão, eu não saí de perto de vocês nem um minuto sequer. Ai meu Deus, você está entendendo isso nessa noite? Que apesar das suas frustrações, das suas dores, das suas lágrimas, das suas enfermidades, Ele não saiu de perto de você nem um minuto sequer. Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece. Irmão Claudinei fez uma menção hoje do Salmo 139 na escola dominical. Permita-me lê-lo com você até o versículo de número 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Conheces. Você está entendendo a grandeza disso? Que você serve a um Deus que, mesmo que você não pensa nisso, convive com você. Vamos entender o que o salmista está dizendo aqui. Quando eu acordo, tu me conheces, ou seja, tu estás lá. Quando eu vou trabalhar, tu estás lá. Eu vou almoçar, tu estás lá. Nas coisas mais simples do nosso dia a dia, não pense o contrário,
Ele está lá. Você volta para casa, Ele está lá. Você vai receber os seus filhos, Ele está lá. Você vai tomar café da tarde com a sua família, adivinha quem está lá? Ele está lá. Você vem para a igreja, Ele vem com você. Você cultua aqui, Ele está aqui. Você volta para casa, Ele não fica dentro da igreja não, Ele vai com você, Ele está lá também. Você vai dormir outra vez, Ele está lá. Você está dormindo sonhando, adivinha quem está do lado da tua cama? Ele está lá. Ah, você acorda pela manhã, Ele está lá outra vez. Está entendendo isso? Não importa o que você está fazendo, não importa onde você está, Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá, Ele. Agora fala para mim, como alguém que convive com você 24 horas por dia, não vai te conhecer. Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece. Te conhece. Ele te conhece. Entenda a grandeza do que são essas palavras. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando do pastor Daniel, eu estou falando daquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Ele passa o dia inteiro. Passa o dia inteirinho com você. Sabe o que é bom de conhecer, pastor Daniel? É que às vezes quando nós conhecemos, o senhor já citou isso aqui com a pastora Andréia, acontece muito comigo, com a minha esposa, no olhar, você já sabe que a pessoa precisa. E Deus nos conhece tão bem. Foi por isso que o salmista falou aqui: ainda antes que saia uma palavra da minha boca, ainda antes que eu peça, tu já sabes. Convívio, Ele conhece. Em 2014 eu estava trabalhando, a empresa que eu estou trabalhando hoje, 2014 foi a segunda crise que teve, bem grave, né? A primeira foi em 2009, foi terrível, depois veio uma em 2015, em 2014, finalzinho de 2014. E a crise chegou em todo lugar, chegou ali na empresa e começou aquela onda de dispensa. E eu, não recém-casado, mas casado novo, 4 anos de casado, indo para 4 anos ainda de casado, e não tem como, bate aquela preocupação, você vê todo mundo sendo dispensado. E eu falei, meu Deus, não falei, né? Eu pensei na preocupação, vendo aquilo acontecer. E eu me lembro que eu não cheguei a orar a respeito disso. Calma lá, entenda bem, não estou dizendo para você não orar, mas eu estou dizendo que nessa situação específica, pastor Josué, eu não orei, eu apenas me preocupei. Mas o Deus que conhece e vê o nosso semblante antes que saia uma palavra da nossa boca. Eu vou resumir a história porque ela é longa, mas entrou um gerente novo na empresa, depois entrou um coordenador novo na empresa. Para resumir, eu finalizei aquele ano com 3 aumentos de salário. 3 aumentos porque o momento foi tão grande que o chefe chegou para mim e falou: olha, eu não posso te dar de uma vez, então eu vou ter que diluir em 3 meses. Então você vai receber um pouco agora, um pouco depois e um pouco depois. Sabe o que eu quero dizer para você? Papai do céu que cuida dos seus e conhece os seus filhos, sabe das tuas preocupações, mesmo antes que você abra a tua boca para falar. Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece. 5 anos depois, o meu coordenador chegou para mim e falou: Jonathan, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te contei. O nosso gerente, fala o nome, ninguém conhece, filha,
Quando eu entrei aqui, ele já tinha entrado antes de mim. Ele chegou para mim lá no finalzinho de 2014 e falou: você vai reciclar toda a equipe, você vai trocar todo mundo da manutenção elétrica e mecânica, você vai trocar todos eles. Eu só quero que você deixe um. Aí ele virou para mim e falou: adivinha quem ele falou para eu deixar? Eu falou: vai dizer que foi eu, foi você mesmo. Lá quando ele mandou mandar todo mundo embora, ele falou: com ele não mexe. Oh glória, oh glória. Sabe o que é isso, igreja? Não é que eu sou bom, não entenda, é que ele nos conhece. Ele te conhece, ele convive com você, ele sabe quando o seu semblante muda, ele sabe quando a alegria vai embora, ele está lá em todo o tempo. As horas estão avançando e eu preciso finalizar, porque o texto não acaba aqui. Ele entra no versículo de número 8. Depois de falar que ele é o Deus que vê, que ele é o Deus que ouve e que ele é o Deus que conhece, ele entra no versículo 8 dizendo: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Todas as primeiras expressões foram bem diretas: eu vejo, eu ouço e eu conheço. E aqui é uma expressão direta. Quando ele fala eu desci, ele está dizendo: eu vi, eu ouvi, eu conheci, e agora eu vou fazer. Repita comigo: ele é o Deus que faz. Ah não, dá para fazer mais forte. Ele é o Deus que faz. Ele não é só o Deus que vê, ele não é só o Deus que ouve, ele não é só o Deus que conhece, ele também é o Deus que faz. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, Jesus conta uma parábola do bom samaritano que todos conhecemos muito bem. Um homem foi afligido por um assalto, agredido e foi deixado quase morto. Jesus vai dizendo na parábola: veio um sacerdote e passou, viu, provavelmente ouviu o gemido de dor, sabia do perigo que era deixar ele ali, mas passou de largo. O levita passou, viu, ouviu, sabia da necessidade, mas passou de largo. Aí vem o bom samaritano que representa o nosso Cristo. Ele viu, ele ouviu, ele sabia, ele mudou a sua rota e ele fez o que ninguém mais queria fazer. Eita glória! Tranquiliza a tua alma aí, meu irmão, minha irmã, porque o Deus que está vendo, o Deus que está ouvindo, o Deus que está conhecendo, também é o Deus que está fazendo, diz o Senhor. Eita glória! Preciso encerrar. Tem a versão King James aí, atualizada? Veja por favor, KJA. Se tiver, engatilha aí, Abacuque capítulo 1, versículo 5, mas não coloca ainda não, segura aí. Deixa eu contextualizar aqui primeiro. Perdão. Abacuque começa o seu livro fazendo dois questionamentos a Deus. Vocês lembram quais são? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui no meio de nós? Que o nosso povo está corrompido e a nossa lei está corrompida. A lei se afrouxou, o ímpio prevalece contra o justo, e quando chega nos julgamentos, a justiça está do lado do injusto. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ele não fica só nisso: até quando eu gritarei violência e o Senhor não me escutarás? Na cabeça de Abacuque, ele estava servindo a um Deus que não estava vendo e que não estava ouvindo. Ele vai até o versículo 4. Aí Deus responde no versículo 5. Coloca aí agora, meu querido, versículo 5. Agora é Deus falando: então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso simplesmente
repente lhe fosse contado. Irmão, entenda a grandeza deste versículo do que Deus está falando. Deus está falando para Abacuque: Abacuque, você está achando que eu não estou vendo, que não estou ouvindo. Mal sabe você que eu já estou fazendo. Você precisa pegar isso aqui nessa noite. Você acha que eu não estou vendo e nem ouvindo. Mal sabe você que eu já estou trabalhando. Eu já estou fazendo. E tem mais. O que eu estou fazendo é tão grande que se fosse só contar para você, você não ia acreditar. Ainda bem que os seus olhos vão ver. Autoridade de Deus para liberar uma palavra profética nesta igreja nessa noite. Não é o que Deus vai fazer, não, é o que Deus já está fazendo. Vai ser tão grande que se os teus olhos não vissem, você não acreditaria. Porque Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que conhece, mas Ele é o Deus que faz. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Não pense que Ele não está vendo, que Ele não está ouvindo, minha irmã. Mal sabe a senhora que Ele já está até fazendo. Ah, obreiro da casa do Senhor, que dizes: comigo não acontece, comigo não chega. Mal sabe você que Ele já está fazendo. Está achando que não está sendo ouvido, está achando que não está sendo visto. Ah, quando Ele começar a te mostrar o que Ele está fazendo, vai ser tão grande que aqueles que não verem, só ouvirem falar, não vão acreditar. Mas aí não tem problema não, porque Ele vai fazer em nós. Então o importante é vir ver o que Ele está fazendo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Vamos falar com Deus, porque é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece e o Deus que faz. Está aqui nesta noite, Senhor Deus e poderoso Pai, é diante da Tua presença poderosa. Ah, meu Deus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Que ouve, que vê e que faz, que conhece. Pai querido e Pai amado, passeia pelo meio da Tua igreja, vai sondando e contemplando a cada um dos corações. Pai, eu te peço em nome de Jesus, surpreenda mais uma vez, mostrando a ele e a ela que Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que conhece e Tu és o Deus que faz. Renova a esperança dele, renova a esperança dela. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.